Mulher, seja muito bem-vinda ao programa Você Sem Dor. Aqui a gente discute tudo o que você precisa saber sobre a eliminação de dores no corpo. O meu nome é Vanessa Godoy, eu sou fisioterapeuta e na nossa aula de hoje não consigo abaixar as minhas costas, Vanessa, sem sentir dor. Sempre recebo essa pergunta, esse questionamento por aqui de muitas mulheres que não conseguem abaixar as costas sem sentir dor. Para algumas é até uma tarefa impossível, porque sentem muita dificuldade durante o dia a dia, né? Mesmo nas tarefas de casa, quando vão pegar algum objeto que está no chão, quando você precisa dobrar seu corpo para frente, quando você vai, por exemplo, cuidar de uma planta ali no seu jardim, quando você vai abaixar as costas para frente para você amarrar um calçado, amarrar um tênis, para você conseguir às vezes até vestir uma calça, né? Porque a gente depende muito desse movimento do nosso tronco quando a gente vai se movimentar no nosso dia a dia o tempo inteiro. Algumas mulheres relatam que até sentem uma fisgada, sentem bastante dor e só de pensar no movimento de dobrar a coluna para frente já ficam morrendo de medo de travar a coluna. Algumas até acabam travando nesse movimento de dobrar a coluna para frente. E se esse é o seu caso, inclusive mulher, conta aqui para mim nos comentários. Eu sei que tem muitas mulheres aí que acham que dobrar as costas para frente é uma tarefa impossível, que nunca mais vão poder dobrar a coluna para frente, que nunca mais vão conseguir se agachar, ou que até é um movimento proibido, né? Proibido dobrar a coluna para frente porque eu tenho aí uma artrose, uma hernia de disco, um bico de papagaio ou alguma patologia aí na coluna. E mulher, na verdade, esse movimento é um movimento que ele é um movimento muito comum. Dobrar a coluna para frente é um movimento natural da tua coluna. Uma coluna sem dor, uma coluna normal, uma coluna saudável, ela precisa fazer esse movimento. Mas mesmo que você tenha ali um diagnóstico de alguma patologia, porque você tem hérnia de disco, então uma artrose, escorregamento de vértebra, é um movimento natural da tua coluna que você pode eliminar a sua dor nas costas e voltar a fazer esse movimento no seu dia a dia, tá? Não é um movimento proibido, você precisa entender isso. Não é proibido dobrar a coluna para frente porque você tem uma protusão, porque você tem um abaulamento. Não, você pode ter uma coluna normal de volta, você pode se movimentar sem sentir medo, sem sentir nenhuma limitação depois que você eliminar as suas dores no corpo. E eu lembro até um caso de uma aluna minha, que ela falava assim: Vanessa, mas a minha coluna, ela não pode mais nem pensar, não posso nem pensar em dobrar a coluna para frente, que a minha coluna já trava. Isso aconteceu com ela no passado, porque ela tinha bastante medo. Então, na hora de dobrar a coluna para frente, ela fazia um movimento, mas que era assim, tão calculado, um robozinho, que praticamente ela tinha que ir muito devagar, fazendo o movimento, só que ela fazia um erro que muitas mulheres cometem. Quando você fica se poupando de fazer os movimentos, quando você acha que é impossível, ou então você vai com todo o cuidado do mundo, tentando fazer aquele movimento com medo de você travar, com medo da tua dor aumentar, você acaba usando mais força ainda na sua musculatura, você acaba exigindo mais ainda do teu corpo do que se fosse fazer um movimento normal, um movimento no automático. Então, não é proibido, tá? Independente do seu diagnóstico. Não sei se você que está me assistindo aqui, se o seu problema é artrose, se é artrite, se é bico de papagaio, mas não existe. Não existe isso de tenho problema na coluna, não posso dobrar a coluna para frente, nunca mais posso ficar em pé e mergulhar lá embaixo. Não, tá? Esse é um grande mito. Contanto que a sua musculatura, ela tem ali a força necessária, você tem a mobilidade necessária, que a sua coluna mova direitinho, você não sente dor, você elimina a tua dor e volta a ter os seus movimentos. Você não precisa ficar calculando os movimentos do seu dia a dia, tá? Então, mas existe uma diferença entre dobrar a coluna e entre dobrar a coluna de qualquer jeito, certo?
Ah, Vanessa, mas você acabou de falar para mim aqui que se eu ficar calculando o movimento é pior, que aí eu vou sentir dor, porque daí eu vou ter que recrutar mais musculatura para me ajudar, isso vai me deixar mais tensa. Sim, mas existe a maneira correta de você fazer o movimento, do seu corpo reaprender esse movimento para você dividir as cargas ali na tua coluna, para você não sentir dor, para você conseguir ir lá e abaixar para pegar seu neto no colo, para você conseguir abaixar para fazer um carinho no teu cachorro, tá? Você voltar a ter uma vida normal, assim como era antes. Mas primeiro eu preciso que você entenda. Por que esse movimento é tão importante? Por que eu decidi fazer uma live falando sobre isso, sobre abaixar as costas sem sentir dor? Porque é um movimento que a gente faz o tempo inteiro, até se você não perceber aí tudo que você vai fazer. Se você vai comer, por exemplo, você está sentado ali numa cadeira, né, com a perna lá para baixo, quando você vai comer, você dobra um pouquinho da tua coluna para frente. É um movimento natural. Quando você vai, por exemplo, levantar. Você vai levantar de um lugar sentada para um lugar em pé. Na hora que você joga as costas para frente para você levantar, você precisa flexionar a tua coluna. É um movimento natural. A sua coluna ela foi feita para ter esse movimento. É um movimento que, aliás, a gente mais faz no nosso dia a dia. Quando você vai cortar a tua unha do pé, você precisa dobrar a coluna um pouco para frente para você conseguir fazer esse movimento. Inclusive, eu tenho uma aluna que até mandou para mim assim: ah, Vanessa, antes das suas aulas eu não conseguia mais, né, fazer as minhas próprias unhas do pé. Eu tinha que ir até uma pedicure fazer a minha unha porque eu não conseguia fazer eu mesma a minha unha. E a partir do momento que eu fiquei ali sem dor e sem medo, agora eu consigo fazer a minha unha normalmente. Então, isso é possível para você também, tá? É possível você eliminar as suas dores e não ter nenhuma limitação. Então, esse movimento, ele é muito importante, porque quando eu movimento a minha coluna, eu consigo lubrificar os meus discos vertebrais. A minha coluna, ela sempre precisa do movimento de carga em cima dela, uma compressão e uma descompressão. Eu preciso desse movimento, tá? E esse movimento, ele acontece ali, eu consigo lubrificar os meus discos vertebrais quando eu faço o movimento. Quanto mais parada, quanto mais congelada a minha coluna ficar, quanto mais eu tenho que ficar calculando os meus movimentos, tipo um robozinho, menos eu tenho essa lubrificação. Então, mais desgaste na coluna eu tenho, mais hérnia de disco, eu tenho mais desidratação. Pegou aquele exame e apareceu lá, desidratação discal. Então, é isso, tá faltando movimento. Quando eu me movimento da maneira correta, eu consigo lubrificar e eu consigo eliminar a minha dor. Então, é importante para que você não tenha dor, que você movimente a sua coluna. É um movimento que é básico, tá? Esse movimento de dobrar a coluna para frente, ele é muito, muito básico. E se você começar a poupar o seu corpo de fazer esse movimento, você vai sobrecarregando outras estruturas. Por exemplo, quando você tem uma coluna que não move muito, tá? Eu vejo isso o tempo inteiro, porque é batata. Quando tem uma pessoa que tem a coluna muito rígida, muito dura, que é difícil de fazer os movimentos ali, que às vezes sente travada, isso vai refletir em outras partes da tua coluna, que vão compensar, tentar compensar esse movimento, e vai também gerar sobrecarga em outras estruturas do seu corpo. Por exemplo, quem tem dor na coluna lombar, aí a coluna lombar ali vive travando, aí você vive com medo de mexer sua coluna, fica ali toda congelada, se movendo ali, quando vai virar, vira o corpo inteirinho, porque tem medo de mover as costas. O que acontece? Daqui a pouco, o quadril começa a dar problema, daqui a pouco começa a apresentar um problema ali, um pouco mais embaixo, na articulação sacroiliaca, aquele ossinho triangular ali, que a gente tem logo embaixo da nossa coluna lombar. A minha coluna torácica, então o meio da minha coluna, ele vai ficando mais duro, vai ficando mais rígido, surgem aquelas contraturas, tá? Aquela contratura, aquela coluna travada, ela se deve muito à falta de movimento. Então, quanto menos eu fizer o movimento
no meu dia a dia, quanto menos eu trabalhar uma coisa importante chamada mobilidade, tá? Mobilidade da minha coluna, mais dor eu vou ter, mais rigidez eu vou ter, tá? Então, ó, evita ficar calculando seus movimentos. Você não é um robô. Você foi feita para se movimentar. Sua coluna precisa se movimentar em todos os ângulos, todas as posições. Você precisa se movimentar para frente, para trás, para um lado, para o outro. Sua coluna precisa de movimento, tá? Preciso que você entenda isso. E quando é melhor fazer isso, Vanessa? Se eu tenho dor, se eu já tenho uma patologia da minha coluna, ainda assim eu posso movimentar a minha coluna? Sim, é aí que você deve. Só que você vai começar com alguns movimentos que vão ser mais fáceis para o corpo, né? Concorda comigo que se você está com uma coluna que está com desconforto, com uma inflamação, você vai estar mais durinha, porque seu corpo vai tentar se proteger e vai ficar ali todo contraído. Mas existem movimentos muito simples para você começar, para você ir aos pouquinhos estimulando esse corpo e quando você vê, você consegue se movimentar sem problema nenhum, sem ter nenhuma limitação e sem sentir dor. Porque a partir do momento que a sua coluna ela começa a se mover do jeito certo, você elimina as suas dores no corpo. Ó, eu vou passar aqui um exemplo de como você pode começar, tá? Principalmente para você que tem medo, para você que tá com a coluna que vive travando, esse daqui é o primeiro passinho para você começar, tá? Para você ir perdendo esse medo. Por quê? Quando a gente fala de dobrar a coluna para frente, logo eu imagino que você pensou, ah, Vanessa, mas você vai me ensinar a ficar em pé lá e mergulhar lá embaixo e voltar sem sentir dor nas costas? Ó, hoje não vou te ensinar isso, porque primeiro existem outros passos que antecedem esse movimento de você ficar em pé e mergulhar para descer as costas lá no chão. Se você não tiver um preparo do teu corpo, aí certamente se você vive com dor, se você não está acostumado a fazer exercício, aí vai travar mesmo, tá? Então, existe um passo a passo. Aqui eu vou conseguir te dar o primeiro passo para você ir estimulando isso, mas é importante que você saiba que você precisa percorrer um caminho para que você consiga, de fato, eliminar essas dores. Mas hoje a gente está aqui, ó, sabe o carro quando você vai aprender a dirigir, que hoje você vai ligar a chave? Então, hoje você vai ligar a chave, tá? Hoje você vai lá e vai dar partida no carro. Então, vamos lá. Vamos começar? A gente vai fazer um exercício aqui na posição de 4 apoios, tá? É um exercício muito gostoso para a coluna, não tem restrição, então mesmo que você esteja aí com bastante dor, ainda assim você vai poder fazer. Então você vai posicionar aqui seu joelho embaixo do teu quadril, tua mão embaixo do teu ombro. E aí você vai fazer juntinho aqui, você vai trazer a cabeça e vai trazer o bumbum para dentro. Vai arredondar a tua coluna. E aí você vai voltar, mantendo as curvaturas da tua coluna, tá? E arredonda. E volta. Vai fazendo o movimento aos pouquinhos. Pode ser que no começo você fique com um pouquinho de limitação ou um pouquinho de receio de movimentar, mas pensa que aqui nas suas costas você precisa fazer um ovinho, uma bolinha lá nas costas. E aí você volta. Arredondou. Tá vendo, ó? Que é só um pouquinho, mas ainda assim, esse pouquinho aqui, você já vai trabalhando aos pouquinhos, você vai ganhando um pouco mais de consciência e vai já mandando uma mensagem lá para o seu cérebro de que é possível para você, de que você também pode eliminar as suas dores. Esse daqui é o primeiro passo, tá? Aqui a gente está estimulando aos pouquinhos para o seu corpo entender que ele também consegue movimentar. Claro que esse aqui é um exemplo, você pode fazer umas 10 vezes, tá? Esse aqui é um exemplo, mas existem centenas de maneiras que eu posso estimular minha coluna, que eu posso trabalhar, posso fazer em várias posições diferentes, mas eu só queria te mostrar aqui que mesmo assim, ó, um movimento simples, que não tem absolutamente nada a ver com você ficar em pé e mergulhar lá para baixo,
mas que é o primeiro passo para que você, aos pouquinhos, vá trabalhando e vá estimulando a sua coluna, tá? Inclusive, se você quer saber mais dicas, comece a me acompanhar por aqui, tá? Me acompanha aqui, eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar muito. E ó, Vanessa, mas se eu tô numa crise de dor, eu posso fazer? Claro, se você tá com uma crise de dor, você vai começar sempre aos pouquinhos, até porque se você tá numa crise de dor, nos primeiros dias, como eu já passei por isso, né, como eu tenho hernia de disco, já passei por isso uma vez na minha vida, eu sei que nos primeiros dias isso é um pouquinho mais difícil, pode ser que seja um pouquinho mais dolorido, mas você só vai fazer até onde é confortável para você. Aos pouquinhos, o seu corpo mesmo, ele vai te dizendo. Você precisa aprender, a primeira coisa que você precisa fazer é aprender a escutar o teu corpo. Porque seu corpo, ele não erra. O seu corpo é a melhor coisa aí que pode dizer para você, o melhor termômetro aí para te dizer se você tá no caminho certo ou se você não tá no caminho certo. Então, você vai respeitar. Você vai fazer um pouquinho, aí você vai sentindo. Ah, tá tudo bem, posso ir um pouquinho mais? Aí você vai um pouquinho mais, tá? Tem algum caso, alguma exceção, assim, Vanessa, que não pode dobrar a coluna para frente de qualquer jeito, assim, que eu não posso? Olha, você só não pode se você não tiver um preparo. Existe um passo a passo, eu ensino para as minhas alunas lá dentro do MPO, todo um passo a passo, esse movimento já é um movimento um pouco mais avançado, principalmente para quem sente dor. Mas mesmo assim, a gente tem aluna que tem escorregamento de vértebra, aluna que tem até compressão medular e que faz os exercícios numa boa. Mas tudo depende do como você faz. Não é que você não pode fazer um movimento. Você tem que saber fazer o movimento da maneira correta. A partir do momento que você tem essas instruções, que você sabe o passo a passo, você pode ter uma vida normal, você não tem limitação, tá? Não existe isso de proibir movimento, posso mais dobrar a coluna para frente. Quem vai amarrar seu sapato lá, Cinderela? Não tem, né? Não tem, para a gente conseguir ter uma vida normal, para que a gente consiga ter qualidade de vida mesmo, conseguir se movimentar sem ter nenhuma limitação, né? Eliminar a dor é importante. E primeiro, isso tem que acontecer. Primeiro você precisa eliminar a tua dor, para depois você conseguir seguir a tua vida adiante, tá? Então você vai fazer o movimento até onde é possível para você. Pode ser que hoje ele seja um mini movimento aí que você mova 1 centímetro, mas daqui a alguns dias, quanto mais você for fazendo esse movimento, ele vai ficando maior, tá? A nossa coluna, ela é treinável, independente da idade que você tenha, tá? Não sei se você que está me assistindo, se você tem 50, 60, 70, 80 anos, 40, 30, enfim. A coluna, ela tem uma idade que a gente pode comparar ao nível de mobilidade que ela tem. Então, se eu tenho uma coluna que ela é forte, uma coluna que ela move bem, que eu tenho ali flexibilidade nas minhas articulações, eu tenho uma coluna muito jovem. Agora, se eu tenho uma coluna que eu fico o dia inteiro sentada, que eu não faço movimento nenhum, que eu não estimulo ela, aí essa coluna você pode ter 30 anos, mas essa coluna, eu posso olhar para ela e falar, meu Deus, tem 80 anos essa coluna, tem 90 anos, tá? Então, porque o que vai mandar para a coluna ali é isso, é o grau de quanto essa coluna move. Então é muito importante que você restaure esse movimento se você perdeu, tá? E se você tem alguma patologia, se você sente dor, tenho certeza que tem alguma falha aí acontecendo na tua coluna que ela não tá movimentando direitinho. Por isso que isso acontece, tá? Então, como eu já senti no meu corpo isso, eu falo pra você, ó, existe um passo a passo. Esse daqui que eu te mostrei hoje é o primeiro deles, mas é o primeiro para você começar, tá? Então começa fazendo, vai testando no teu corpo, vai fazendo os movimentos aos pouquinhos, que aí você vai chegar lá, você vai conseguir voltar a abaixar a sua coluna, vai voltar a dobrar suas costas para frente, vai poder se movimentar, poder ter uma coluna sem sentir dor. Isso é possível sim, tá? Bom, mulher, essa daqui foi a nossa aula de hoje. Nessa aula aqui, ó, você aprendeu que sim, é possível você voltar a ter uma coluna flexível,
uma coluna que, independente da idade que você tenha, que se movimente sem ter nenhuma limitação. Você não precisa ter medo. Se alguém te falou aí, ah, mas você não pode mais dobrar a tua coluna para frente. Ó, não tem isso, tá? Não existe isso. Essa pessoa que falou isso para você, ela precisa estudar. Ela precisa de informação, porque quanto mais eu limito os movimentos do meu corpo, aí eu tô fadada ao fracasso, a ficar numa cama, numa cadeira de roda, usar bengala, e aí é ladeira abaixo, tá? Preciso sempre estimular para que eu consiga eliminar as minhas dores, tá bom? Então, se você conhece alguém que sente dor, mulher, clica aqui no compartilhar ou manda o link aqui dessa aula para aquela amiga que sente dor, curte aqui esse vídeo e coloca aqui para mim nos comentários se essa live aqui te ajudou, se fez sentido para você e se você aprendeu muito com esse conteúdo. Um beijo para você e até a próxima. Tchau!